Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso de edição de imagens com o GIMP, módulo Desbravando o GIMP. Nessa aula, ainda falando sobre as ferramentas de transformação do GIMP, hoje nós veremos aqui a ferramenta de cortar, ok? Mas antes, como de costume, eu já vou pedindo aí para que você já vá deixando o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos vídeos e aulas novas aqui no canal. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte de um curso de edição de imagens no GIMP que já está no seu segundo módulo e que estamos disponibilizando gratuitamente aqui no canal. Eu vou deixar a playlist desse curso no canto superior direito da sua tela para que você tenha acesso a todas as aulas desse módulo dentro de uma sequência lógica. E se você quiser saber mais sobre o GIMP, a utilizar o GIMP de forma profissional, nós temos um curso completo de GIMP do básico ao avançado em nossa plataforma fechada, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você queira saber mais informações, beleza? Bom, gente, a ferramenta de cortar, ela é utilizada para cortar ou aparar uma imagem. Então ela afeta todas as camadas da imagem, visíveis ou não. Essa ferramenta ela pode ser usada para refazer o enquadramento de uma fotografia, remover bordas, eliminar áreas indesejadas e prover uma imagem com um foco mais nos assuntos principais. Ela também é útil se você precisa de um tamanho específico de imagem que não é o mesmo que as suas dimensões originais. Então, para definir a área de corte, você clica e arrasta com o mouse. Uma área destacada aparecerá mostrando os limites do corte. Para mover toda a área do corte, você pode clicar no meio e arrastar o retângulo. O redimensionamento pode ser feito aproximando-se das bordas. O cursor do mouse mudará e você poderá arrastar um lado se estiver no meio ou dois lados se estiver em um canto. Enquanto você altera a área de arrastar, o tamanho da área cortada e a proporção eles serão mostrados na barra de status. Quando o mouse estiver dentro do retângulo, você poderá usar as teclas seta para modificar o retângulo se estiver sobre as alças. Elas serão movidas, senão o retângulo todo será movido. Se você segurar a tecla Shift pressionada, o movimento acontece em incrementos de 25 pixels. Para finalizar o corte, você clica dentro do retângulo de corte ou pressione a tecla Enter. Bom, então vamos ver isso aqui na prática. Primeiramente eu vou criar aqui Vou modificar aqui a minha cor de fundo, vou colocar aqui um azul e vou abrir um arquivo aqui no GIMP. Vou colocar aqui um arquivozinho quadrado, 1080 por 1080, vou dar um OK. Beleza. E aí como é que você ativa a ferramenta de corte? Você pode ativá-la de três maneiras. A primeira delas no menu de imagem, você vem aqui em ferramentas de transformação, cortar. Você clicando aqui, você já ativa a ferramenta. Você também pode ativar essa ferramenta vindo aqui na caixa de ferramentas e selecionando aqui o ícone ferramentas de corte. Beleza? Ou então, se você preferir um atalho de teclado, você pode utilizar as teclas Shift C do seu teclado para ativar a ferramenta, ok? Bom, as teclas modificadoras, né? Quando você mantém o botão do mouse apertado sobre o retângulo, as alças desaparecem. Então, se você tiver o botão Ctrl, no caso do PC, ou Command, no caso do Mac, pressionado, é ligada a opção de expandir a partir do centro. Então, a ferramenta que ela está ativa. E aí, se eu começo a traçar a ferramenta e pressiono a tecla Ctrl ou Command, o que é que ela faz? Ela puxa, deixa eu botar aqui mais aqui, ela puxa a seleção a partir do centro da onde eu comecei o meu traço aqui de corte, beleza? E aí o que que acontece? Eu fiz aqui o traço, vamos supor que eu quero cortar essa área aqui. Quando eu solto o botão do mouse, né? E ela seleciona aqui essa área aqui para mim, beleza? Outra tecla modificadora é a tecla Shift.
né? Então, quando você mantém a tecla Shift pressionada, a opção fixa é ligada e mantém algumas dimensões fixas, por padrão a proporção do retângulo. Então, se eu começo a traçar e pressiono Shift, ela mantém aqui as proporções aqui do retângulo, beleza? Ela mantém aqui, no caso, a proporção aqui fixa de 1 por 1, né? Na proporção de 1 por 1, no caso aqui, 1080 por 1080, seguindo a proporção aqui da minha imagem, ok? Bom, e aí aqui especificamente nas opções da ferramenta, você tem algumas opções aqui, ok? Por exemplo, aqui a opção somente na camada atual. Essa opção, se marcada, ela fará a ferramenta de corte atuar somente na camada ou grupo de camadas ativo. Então, o que eu vou fazer? Aqui no diálogo de camadas, eu vou inserir aqui uma camada. Vou deixar aqui como camada 2, vou preencher com a cor de frente aqui, no caso preto. Visível, vou dar um OK. Beleza, inserir aqui mais uma camada. Então, essa minha camada nova, ela é a camada ativa. Então, se eu selecionar aqui somente na camada atual e traçar a ferramenta de corte aqui em cima, tracei a ferramenta de corte, tá vendo? Eu dimensionei ela, coloquei nessa dimensão aqui, soltei o mouse. O que eu faço? Eu posso clicar com o mouse aqui dentro da ferramenta de corte ou dar um Enter no meu teclado. Fazendo isso, o que ela faz? Ela só faz o corte apenas na minha camada ativa, mantendo a camada que está abaixo dela, né? A camada que não está ativa, mantendo ela integralmente, beleza? Então, se eu tornar a camada de fundo ativa e traçar aqui a minha ferramenta de corte, se eu der um Enter, ela fez um corte na camada de baixo. Eu não estou vendo porque ela está debaixo dessa minha camada 2. Se eu desabilitá-la aqui, ó, eu tenho a minha camada de fundo aqui cortada, beleza? Então essa opção, ela sempre vai fazer com que o corte ela se dê na camada que estiver ativa aqui na caixa de diálogo de camadas, beleza? Bom, e se eu desabilitar aqui essa opção, se eu traçar aqui a ferramenta de corte e der um Enter, note que ela fez o corte aqui nas duas camadas. Se eu desabilitar essa camada preta aqui, ó, eu tenho a camada azul que também sofreu o mesmo corte. Então, quando essa opção está desabilitada, o corte ele interfere em todas as camadas aqui da sua imagem, beleza? Então, dependendo de quantas camadas você tiver, se você tiver 3 camadas, o corte vai fazer efeito nas 3 camadas, beleza? 4 camadas vai fazer efeito nas 4 camadas, e assim sucessivamente, beleza? Bom, a opção eliminar pixels cortados quando marcada, o tamanho da tela é ajustado à área cortada. Então, por padrão, isso não está marcado, o que significa que após o corte, as camadas elas foram ajustadas, mas o tamanho da tela ainda é o mesmo. Isso é para garantir que você não remova nada acidentalmente. Então, como é que isso funciona na prática? Quando eu traço aqui o corte, a ferramenta de corte, e dou Enter, ela faz o corte aqui da minha camada, só que ela mantém o tamanho da imagem, tá vendo? Se a gente ver aqui as bordas aqui, ela mantém o tamanho da imagem. Ela faz o corte, né? Mas mantém o tamanho original da imagem. Se eu marcar aqui essa opção eliminar pixels cortados, e vier aqui agora e traçar a ferramenta de corte, der um Enter, o que ela faz? Ela elimina os pixels excedentes que foram cortados na imagem, reduzindo a camada ao tamanho da área de corte aqui que eu selecionei, beleza? Então essa opção aqui, quando marcada, ela elimina aqui os pixels excedentes aqui que foram cortados na imagem, reduzindo a imagem apenas a área que você selecionou para corte, beleza? E aqui nós temos a opção de permitir crescimento. Quando marcada, essa opção ela permite que você estenda o retângulo até além dos limites da imagem, camadas e mesmo da tela de pintura. Então, dessa forma, você pode dar o tamanho que desejar à imagem resultante. As áreas além dos limites da imagem serão transparentes.
Se você estiver atuando numa camada, o tamanho da camada muda e é preenchido com transparência. Então, usar a ferramenta de cortar para aumentar o tamanho de camadas desta forma pode ser melhor do que você usar o comando camada, tamanho dos limites da camada. Então, por exemplo, se eu traçar aqui a ferramenta de corte aqui, nessa parte aqui, e exceder a minha área, você está vendo que ele não ultrapassa aqui a minha área, ele se restringe aqui à borda aqui da minha área. Então, se eu der um Enter, ele vai englobar apenas aqui, né, a parte aqui do corte, ele não extrapola aqui a borda da minha imagem, tá vendo? Se eu marcar essa opção aqui, ó, permitir crescimento, você tem a opção aqui de preencher por cor de frente, cor de fundo, branco, transparência. Por padrão ele vem transparência. Quando você traça, tá vendo que agora ele extrapola aqui a área da borda da minha imagem? Se eu soltar aqui e der um Enter, note que aqui ele cortou, né, a parte aqui da minha imagem, mas a parte que extrapola a imagem, ele englobou aqui, ele inseriu uma transparência aqui nessa área, beleza? Então, essa opção, quando marcada, ela permite que você selecione aqui pixels aqui fora, né, da imagem original, beleza? E aí você tem aqui a opção expandir a partir do centro. Quando essa opção está ligada, o retângulo de corte ele cresce simetricamente para todos os lados. O ponto onde você clicou para iniciar o retângulo de corte é utilizado como centro. Essa opção pode ser ligada e desligada dinamicamente, bastando você segurar a tecla Ctrl, pressionada enquanto se modifica o retângulo. Nós mostramos como fazer isso utilizando a tecla Ctrl, né, ou Command no caso do Mac, mas você pode definir isso aqui, ó, marcando essa opção. Quando você marca essa opção e traça a sua ferramenta de corte, ó, tá vendo? O ponto onde eu cliquei se torna aqui o centro, né, de difusão da ferramenta de corte, beleza? Então é assim que funciona aqui essa opção. A opção fixa, né, você pode acessar, né, essa opção aqui mantendo a tecla Shift pressionada enquanto eu desenho o retângulo de corte, beleza? Mas aqui você tem algumas opções para fazer com que o crescimento do retângulo de corte respeite algumas dimensões fixas ou sua proporção. Então aqui em proporção é a configuração padrão, ou seja, a largura e a altura do retângulo são mantidas com a mesma proporção que tem na imagem original, beleza? Então se você traçar aqui, ele vai manter sempre a proporção aí da imagem original. Se você selecionar aqui largura, somente a largura será mantida fixa. O valor da dimensão que foi fixado, ele pode ser digitado na caixa de texto, né, que fica aqui abaixo, aqui no caso, e o valor padrão é 100 pixels. Então, quando a gente aqui estabelece a largura como fixa, e aí a gente traça aqui a ferramenta de corte, note, ó, tá vendo? Aqui a largura ela mantém fixa em 100 pixels, tá vendo? Se eu tento puxar para cá, mas não acontece. Ela só modifica a altura, mas não modifica a largura, ok? Do oposto, se eu selecionar a altura, ela faz o oposto aí da largura, né? Eu consigo modificar a largura, mas a altura ela fica fixa, né? Melhor dizendo. Então, se eu puxar aqui, ó, eu puxar para baixo, eu não consigo modificar a altura, somente a largura aqui do corte, ok? Bom, e aqui o tamanho é quando a largura e a altura elas serão fixas. Os seus valores podem ser definidos aqui, né, no formato, né, 100 por 100, por exemplo, e o retângulo de corte ele adotará esses valores assim que você clicar na imagem. Então aqui à direita você tem a opção de estabelecer se o formato vai ser paisagem ou retrato, beleza? Então quando você clica aqui, por exemplo, você puxa aqui, ó, tá vendo? A proporção aqui, ela fica em 100%, que é o que está estabelecido aqui. Então, se eu puxo a ferramenta de corte, tanto a largura quanto a altura eu não consigo modificar, porque elas têm aqui um padrão fixo aqui de 100, ok? Então, é dessa forma aí que você pode utilizar essa ferramenta.
Aqui em posicionada, essas duas caixas de texto, elas exibem a posição horizontal e à esquerda e vertical à direita, do canto superior esquerdo do retângulo de corte. Então a posição é atualizada em tempo real, mas você pode digitar aqui os valores direto nessas caixas também. Então se eu puxar aqui, por exemplo, note que os valores ali, ó, eles são atualizados, né, a partir do ponto da onde eu iniciei aqui o traçado da ferramenta de corte. Beleza? Mas eu também posso modificar aqui diretamente aqui esses valores aqui, por exemplo. Beleza? Bom, e aqui no tamanho, essas duas caixas de texto, elas mostram o tamanho horizontal aqui à esquerda e vertical à direita do retângulo de corte. Elas também são atualizadas em tempo real, conforme você configura o retângulo, mas também você pode digitar os valores direto nela. Então, quando a gente traça aqui, ó, tá vendo? Que o tamanho ali ele vai se modificando, ele vai atualizando o tamanho, e eu também posso modificar aqui digitando diretamente aqui na caixa de texto, beleza? Bom, o destaque. Essa opção ela liga e desliga o escurecimento das áreas da imagem que estão fora do retângulo de corte. A opacidade da área escura pode ser definida usando o cursor da opacidade de destaque. Então aqui essa opção está marcada, tá vendo? E aqui eu tenho o destaque da opacidade. Então quando eu traço aqui a ferramenta de corte e solto, deixa eu desabilitar essa camada e fazer na camada de baixo, que fica melhor da gente ver. Então se eu traço aqui a ferramenta de corte, note que quando eu paro de traçar, ela deixa aqui a ferramenta de corte em evidência e as áreas que estão fora da ferramenta, elas ganham uma opacidade, tá vendo? Então, por padrão, ela vem na opacidade de 50, mas você pode configurar essa opacidade do jeito que você quiser. Então, por exemplo, se eu botar aqui opacidade total em 100 e traçar aqui a ferramenta de corte, note que ela inseriu aqui, tá vendo? Na área ao redor, uma cor escura aí na opacidade aí total, na opacidade de 100. Se eu colocar aqui em 20 mais ou menos e traçar agora, note que a opacidade agora ela está bem menor, tá vendo? Ela está em 20. Então você pode configurar a opacidade aqui ao redor do corte, né, da área de corte, aqui nessa opção. E aí você tem aqui as guias, né, que a gente já viu esse recurso aqui algumas aulas atrás. Então, por exemplo, nenhuma guia, né, por padrão. Como o nome já diz, ela não tem nenhuma guia. Mas se você clicar nessa setinha, você tem essas opções aqui. Então, linhas centrais. Quando você traça aqui a ferramenta de corte, ela coloca essas linhas centrais aqui, tá vendo? Regra dos terços. Ela traça a ferramenta de acordo aqui com a divisão da regra dos terços. Isso aqui são regras de composição fotográfica, certo? Regras dos quintos. Se eu traçar, ela coloca aqui dessa forma. Seções áureas. Ela coloca a ferramenta de corte de acordo com proporções áureas. E linhas diagonais, quando eu traço aqui, ela insere linhas diagonais aqui na área de corte, beleza? Então é dessa forma aí que funciona a questão aqui de guias. Bom, galera, e aí eu vou abrir aqui uma nova imagem. Vou criar uma nova imagem aqui. Vou dar um OK. E aí, beleza, eu vou desenhar aqui um círculo com a ajuda da ferramenta de seleção elíptica. Vou começar a traçar um círculo e vou pressionar aqui Shift. Beleza, desenhei esse círculo, vou posicionar ele aqui no meio, mais ou menos. Vou selecionar aqui a cor de frente, vou colocar aqui em vermelho. Com a ferramenta de preenchimento, eu vou pintar esse círculo aqui na cor vermelha. Beleza. E vou remover a seleção, pressionando Command Shift Alt. No caso, se você estiver no PC, Ctrl Shift Alt. Beleza, removi aqui a ferramenta de seleção. E agora eu vou selecionar aqui um retângulo, ou melhor, vou selecionar aqui um quadrado
com a ajuda da ferramenta de seleção retangular. Então, selecionei aqui. Vou começar a traçar aqui a seleção, vou pressionar Shift para ela desenhar aqui esse quadrado aqui para mim. Beleza. Vou posicionar ele aqui no meio, vou alinhar mais ou menos aqui no meio, junto com um círculo. E vou inserir uma cor azul nesse círculo. Então, vou selecionar aqui a cor de frente em azul. Com a ferramenta de preenchimento, vou selecionar aqui no azul. E vou remover essa seleção. Beleza. O que eu vou fazer agora? Com a ferramenta de corte, vou reativar a ferramenta de cortar, eu vou abrir uma seleção aqui para englobar esses elementos. Beleza. Englobei aqui esses elementos, só que ele pegou uma área muito grande. Vamos supor que eu queira ajustar aqui a essa área aqui, onde está o círculo e o quadrado. Para isso, basta eu vir aqui nesse comandinho, ó, encolher automaticamente, que quando eu clico aqui, ó, ele automaticamente reduz a área de corte, a área onde está o quadrado e o círculo aqui na minha imagem. Tá vendo? Então, ela funciona aqui melhor se no caso aqui, né, os pixels aqui da imagem, ela só funciona bem se você tiver aqui objetos com alto contraste aqui em relação ao fundo. E aí ela funciona muito bem, como nesse caso aqui. No caso contrário, esse recurso ele não funciona tão bem. Beleza? Bom, e a amostragem combinada, quando marcada, ela altera o comportamento do botão encolher automaticamente. Então, quando ela está ativada, a ação leva em conta os pixels de todas as camadas visíveis para determinar os objetos. Não só os da camada ativa, mas de todas as camadas, né, se você tiver várias camadas aqui dentro da sua imagem. Beleza? Bom, galera, e com isso nós finalizamos aí a abordagem da ferramenta de cortar aqui no GIMP. Mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Se possível, compartilhe a playlist desse curso em suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp. Indique o GIMP para um amigo seu que esteja interessado em aprender uma ferramenta de edição de imagens, mas não tem condições de arcar com uma ferramenta paga. Indique o GIMP para ele porque o GIMP é uma ferramenta livre, gratuita, acessível e extremamente profissional. E claro, indique esse curso também para ele, porque aí você vai estar ajudando a gente a difundir esse conteúdo para o maior número de pessoas possível interessadas em aprender software livre de design gráfico. Beleza? Um forte abraço para vocês e até a próxima aula.